Que bom, louvado seja Deus. Nós retornamos agora na parte da tarde. Eu tenho certeza que todos nós estamos muito mais felizes do que estivemos. E eu quero, assim, mandar um grande abraço para todas aquelas pessoas que nos assistem de todos os lugares do Brasil. Aqueles que ligaram a sua TV agorinha, viram o show da irmã, estão aqui participando desse programa. Quero mandar um forte abraço a todos. E nós estamos aqui nessa tarde, trabalhando a palavra de Deus que nos diz: eu criei, por isso eu falei. E estamos aqui em oração, pedindo a Deus essa grande graça, para que só com a graça de Deus nós vamos conseguir. Isso é bom para nós, é bom para a nossa família e é bom para o nosso trabalho também. Queridos de Deus, nós trabalhamos na parte da manhã o texto da 2 aos Coríntios. E eu tenho certeza que muitas pessoas viram da importância, que nós somos animados, todos nós animados, por quê? Pelo Espírito de fé. Todos nós somos animados pelo Espírito de fé. E conforme está escrito, então eu criei, por isso falei. Aí, nós temos uma parte no versículo 16 do capítulo 4 da 2 aos Coríntios, que diz assim: é por isso que nós não desfalecemos, ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, nosso interior renova-se de dia a dia. A nossa presente tribulação é momentânea e ligeira e nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Queridos de Deus, tem um texto da Dei Verbum, que é um documento da igreja, que é do Sínodo sobre a Palavra de Deus. E eu achei muito interessante para nós, que nós trabalhamos a Palavra de Deus. E tem um texto que diz assim: num mundo que frequentemente sente Deus como supérfluo e alheio, nós confessamos, olha só, diz assim: se eu acho Deus supérfluo e eu sou alheio às coisas de Deus, mas nós devemos mudar isso em nós e vamos confessar como Pedro confessou, que só Ele tem palavras de vida eterna. Amém? Amém. Essa é a graça desse texto sobre o sínodo da palavra de Deus, ao episcopado, ao clero, às pessoas consagradas, enfim, a toda a igreja. E mais embaixo, esse texto aqui da Dei Verbum diz assim: que não existe prioridade maior do que esta, em um homem e a mulher atual, dar acesso a Deus, permitir-se acesso a Deus que fala, esse Deus que nos comunica o seu amor, para que tenhamos vida e vida em abundância, do Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Queridos, nesse texto, nós todos somos exortados, por quê? Que muitas vezes estamos alheios e vivemos situações adversas, boas situações, mas algumas adversas. E nessa 2 Coríntios que fala que a tribulação, ela é momentânea e ela é ligeira. Queridos, a dificuldade que você enfrenta hoje, que nós enfrentamos, essa tribulação que desafia, nos fala a palavra de Deus aqui, que ela é momentânea e o quê? Ela é ligeira. O que quer dizer isso? Ela tem os seus dias contados. Segundo a palavra de Deus, tudo aquilo que nos desafia, tudo aquilo que nós somos desafiados, na minha vida particular, na minha vida familiar e no mundo onde eu vivo, na vida secular, nós sabemos que nós vamos passar por tribulação. Quem sabe hoje eu enfrento uma tribulação, quem sabe você enfrenta uma tribulação, mas a palavra de Deus, ela vem abrir a minha mente, vem abrir o meu coração, e ela diz a mim e diz a você e a todos que nos assistem, que ela é momentânea e ela é ligeira. O que quer dizer isso? Essa situação tem os dias contados. Amém? Sim ou não?
Amém. Então, essa situação tem os dias contados. Essas situações, gente, na fé, e todos nós já tivemos essas experiências, essa situação não dura nem um dia além daquilo que é permitido pelo Senhor. Ela não dura um minuto a mais daquilo que é permitido pelo Senhor. Porque a palavra diz que ela é momentânea. Se ela é momentânea é porque ela já está sendo trabalhada pelo Senhor. Mas e aí, o que eu ganho com isso? Se tantas pessoas hoje nessa semana, e eu quero assim acalmar os ânimos, eu quero dizer palavras de esperança a todos aqueles e aquelas que nos assistem, que nos ouvem. Mas o que eu recebo por isso? De ser fiel a Deus, diz a palavra de Deus, a glória que você recebe por ser, nós recebemos a glória de Deus, a presença de Deus por ser fiel ao Senhor, em meio às nossas dores, ela não pode ser medida, porque essa medida, eu tenho certeza que essa graça que nós recebemos, ela é eterna. Queridos, por ser fiel a Deus em meio a essas dores, ela não tem jeito de ser medida porque ela é eterna. Queridos amados e amadas, como nós falávamos de manhã, e tantas pessoas estavam às lágrimas, a gente tem visto pessoas sentidas nesses dias. E eu quero dizer a você que me assiste, a você pai, você mãe, você jovem que perdeu pai, irmão, mãe, existem sentimentos que não combinam com palavras. Vocês sabiam disso? Nós temos sentimentos dentro de nós que não combinam com palavras. Existem sentimentos que as palavras não conseguem atingir todo esse sofrimento. Nós temos sentimentos em nossa vida, porque essa é a dúvida da existência, o medo de existir, que é essa comemoração dos fiéis defuntos, dos mortos. É o medo da existência. O que é um sentimento? Medo é um sentimento. Então tem sentimentos que não tem palavra. Quando a pessoa está sentindo isso, ela está se vendo frágil diante da vida, ela tem uma inconsistência de si próprio. Nós temos uma inconsistência de nós próprios. Quantos jovens hoje, síndrome do pânico, muito medo, é um sentimento que muitas vezes, por mais que nós façamos força, a minha palavra não combina com aquele sentimento. Quantas pessoas falam, psicólogos, psicoterapias, por vezes não conseguem, porque esses sentimentos são próprios das pessoas. Então esse medo, esse terror da impossibilidade de você atingir seus objetivos, quem sabe por experiências familiares, ou quem sabe no mundo, o deixa dessa forma. Quem sabe existem sentimentos que nós estamos vendo, ouvindo, a nova configuração da família moderna, que muitas vezes fere a ética, a moral e a própria palavra de Deus dentro dessa sociedade moderna. Queridos e queridas, nós vivemos uma sociedade que nós estamos vendo uma grande força da teologia só e tão somente da prosperidade, que tem influenciado muitas pessoas, que tem deixado pessoas muitas vezes tristes, que tem deixado pessoas enfraquecidas. Essa teologia da prosperidade, a cultura, qual é a cultura do consumo, não é verdade? Que determina o valor do ser humano é exatamente seu poder e capacidade de consumir. Isso é verdade, gente. O que tem determinado hoje a nossa sociedade é a cultura que vai determinar o teu valor como pessoa, exatamente se você tem poder e capacidade de consumir. Se você não tem poder e capacidade de consumir, você não é uma pessoa que está dentro do quadro da sociedade moderna. Sim ou não? Isso, gente, contradiz o próprio Evangelho. Porque, de acordo com essa lógica, portanto, ter mais dinheiro para consumir significa ser mais humano? Errado. É errado.
De acordo com a lógica que nós estamos vivendo, ter mais dinheiro não pode dar a nós credibilidade. Se eu tenho o poder de consumo, ser um consumidor, não pode ser um sinônimo de ser humano. De ser humano só porque eu consumo, porque eu estou dentro da lógica do mundo, não. Mesmo que eu não tenha esse poder de consumo, o que acontece? Eu tenho certeza, nós cremos que a fé é um dom de Deus, eu vou para o lado da fé. Se a fé não é um recurso para viver essa fadiga, se a fé não é um recurso para contradizer o mundo que nos quer colocar em nós, que eu devo de ter dinheiro, cada vez mais, eu não estou dizendo, gente, não sou contra as pessoas, eu me considero um homem próspero. Eu tenho uma bela família, eu tenho uma bela esposa, eu tenho belos filhos, eu tenho belos netos, tenho belas amizades. Eu estou numa igreja maravilhosa, que tem dado tudo o necessário, eu tenho tudo dentro da igreja católica, então eu me considero um homem próspero. E Deus não tem deixado de me ajudar. Por quê? Porque nós vamos em busca do reino de Deus. Nós não vamos em busca pura e simplesmente dessa teologia que é do dinheiro. Mas diz a palavra que se eu busco o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas irão colaborar para que realmente eu tenha o necessário. Buscar o reino de Deus, sua justiça e tudo mais vos será dado em acréscimo. Queridos e queridas de Deus, a fé é um recurso para viver o quê? A fadiga e os desafios que nós temos na vida. A fé, gente, é um recurso, por esses inúmeros problemas somos obrigados a enfrentar. Senão, para que serve a fé? Para que adianta ter fé? Se a fé não é um recurso para que eu viva todas essas nuances, todos esses desafios, todas essas diferenças da sociedade, para que existe fé? É pela fé que nós agradamos a Deus. Os antigos foram aprovados na fé, foram aprovados por Deus por causa da sua fé. E é essa fé que nós buscamos no Senhor. E é essa fé que nos dá força para superar toda essa sociedade que quer colocar uma cultura de consumo, puramente de consumo, e valoriza somente aquelas pessoas que têm o poder de compra. E Jesus, Ele diz em sua palavra que Ele veio para todos. Ele veio para a ferida, Ele veio para a cansada, Ele veio para aquela desprovida de bens. Ele veio para os excluídos, para o simples, para o pobre, para o doente. Sabe, isso para nós, gente, alivia todos aqueles conceitos que o mundo quer colocar sobre nós. Jesus, Ele é muito maior que isso. Nós temos, eu me lembro, o Padre Eduardo sempre fala, nós temos um Pai rico nos céus. Nós temos um Pai rico nos céus. Queridos, a mesma coisa quando Jesus fala aos discípulos, lança a rede no lado direito da barca e vocês vão achar. Jesus poderia ter feito um milagre aí, e Ele poderia falar, não, pode deixar, eu vou realizar um milagre aqui, eu vou transformar alguma coisa em peixe, eu vou dar para eles. Mas não foi isso que Jesus fez, foi? Não. Ele falou, pegue agora, eles estavam cansados, tinham pescado a noite toda, Ele falou, lancem no lado direito da barca e vocês... O que Jesus quis dizer isso? Ele quis fazer o que? Emergir a fé nele, não é assim? A certeza dos teus discípulos. Quando eles viram aquilo, eles falaram, é o Senhor. Então, muitas vezes, aquela situação difícil, ruim, a gente consegue superar aquilo, a gente fala, puxa vida, foi a força de Deus. Foi o Senhor. Foi o Senhor que me deu essa graça. Então, gente, a presença de Jesus na tua vida, na minha vida, na vida de milhares de pessoas, a sua vida não é uma vida não é inativa. Ele é proativo, Deus age nas pessoas, Ele quer que nós retomemos a vida. E, queridos, então Ele diz que se a palavra diz que nós temos o mesmo espírito de fé, para que nós temos tudo isso?
É para manifestar a glória de Deus quando nós enfrentamos todas essas situações adversas na nossa vida. É por isso que em Coríntios 4,16 diz assim: é por isso que eu não desfaleço. Ele fala no plural, é por isso que nós não desfalecemos. Ainda que exteriormente se desconjunte o nosso homem exterior, o nosso interior renova-se de dia para dia. A nossa presente tribulação, ele diz assim, ela é momentânea e ligeira. Ela nos proporciona, na realidade, um peso de glória incomensurável. Amados de Deus, muitas pessoas se perguntam a razão, não é verdade, de enfrentarmos tantas situações dessa forma. Eu costumo dizer que quando a gente enfrenta todas essas marés, a gente está falando de pesca, dos problemas que se abatem sobre a nossa vida, é comum, gente, é natural. Até essa semana nós conversávamos e falávamos na intercessão do nosso grupo de oração, que quando nós passamos por essa situação, nós nos ressentimos exteriormente. Existem pessoas que você olha para elas, estão enfraquecidas. Elas não têm ânimo. Muitas vezes a nossa saúde, até a nossa saúde, ela se fragiliza. A nossa mente se enfraquece. Tanto problema, a gente fica fraco. A gente fala, nossa, eu estou tão fraco. Eu estou com a mente cansada. Aí as pessoas falam, nossa, acho que eu vou entrar numa depressão. Queridos de Deus, não exista nada mais humanizador que o sofrimento humano. Não existe nada que nos humanize do que o sofrimento humano. Eu me lembro uma vez, e já mais de 10 anos, nos convidaram para orar por uma pessoa que ela estava com um câncer em todo o rosto. Todo o rosto. E ela tinha como que feridas, buracos. Uma senhora de fé. E falaram, Vanderlei, você pode ir lá fazer oração? Eu falei, não sabia o que era. Falaram que ela estava com uma doença, mas eu não sabia a proporção. E quando nós fomos orar, olhei para aquela mulher, cheia de nódulos no rosto, como que furúnculos no rosto. Era uma coisa assim, até ruim de se ver. Na hora que eu olhei aquela pessoa, eu falei, meu Deus. Aquilo, eu tive um sentimento de tanta misericórdia com aquela mulher. Por isso que eu falo, não existe nada mais humanizador do que o limite do ser humano. Naquele momento eu senti a minha humanidade ferida, por causa da ferida do outro. Portanto, queridos e amados de Deus, quem sabe a dor vá de encontro a que eu me humanize cada vez mais. Para que eu seja com a dor do outro muito mais gente do que até então na minha vida. Amados, nada mais humaniza o ser humano do que as dores. Nas famílias, quando ocorrem dores, sofrimento, desastre, doença, parece que a família se une mais, sim ou não? Verdade. Todos rezam, um liga para o outro, mesmo que por vezes eles não se deram bem, mal se liga, ô fulano, para a cunhada, para o tio, olha tio, a tia, ele não está bem. Vamos rezar, sim, pode deixar. Você liga para o tio, você liga para o primo, você liga para o vizinho. Você começa a participar da comunidade, que até então, muitas vezes nós criticávamos a comunidade. E a comunidade, ela é uma âncora para nós, é uma âncora. A gente entra na comunidade e a gente fala, nossa, eu não sabia se a comunidade era tão boa assim. Eu não sabia que a igreja era tão bonita. Eu não sabia que ela era composta por pessoas que também sofrem, mas são pessoas que são humanizadas pelo sofrimento. Queridos e queridas de Deus, não existe nada mais humanizador
dor do que o sofrimento das pessoas. E nesses dias a gente tem visto muito sofrimento. O apóstolo Paulo passou por diversas situações e ele foi muito sábio quando ele falou que eu me sinto forte quando eu estou bem fraquinho. Nós nos sentimos fortes quando nós estamos fracos. Vocês se lembram nas Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro em Nova York, vocês se lembram que aconteceu aquela barbárie? Após aquele ataque lá do dia 11 de setembro, todas as equipes, a Defesa Civil, bombeiros, engenheiros, resgate, ambulâncias, hospitais móveis, o exército com as campanhas, todos estavam lá para resgatar os sobreviventes e outras equipes vieram para retirar os entulhos e limpar o terreno. Quantas pessoas, eu sei, aquilo foi algo horrível, mas aquilo teve um fundo de humanizar. Os Estados Unidos se humanizaram mais em cima daquele sofrimento, foram uma barbárie. Eu não estou querendo argumentar a favor do ocorrido ou não, mas eu quero tirar algo positivo de algo negativo. Queridos e queridas de Deus, eles foram lá, limparam tudo, e hoje a gente tem visto pelas reportagens, eles estão construindo um novo prédio bem mais alto. Bem mais alto. Queridos, em pouco tempo eles vão construir tenho certeza, mas eu tenho certeza que para subir naquela construção, eles gastaram muito mais tempo na base, não é assim? Quando você vai construir uma casa, você se preocupa com a base, com os alicerces. Hoje que eles querem construir um edifício, um arranha-céu, eu tenho certeza que minuciosamente os especialistas estão trabalhando, fazendo cálculos milimétricos, para que dê tudo certo. Eu quero que você, meu irmão, você, minha irmã, em cima daquilo que eu estou falando, eu quero que você saiba que o Espírito Santo ele é especialista em ajudar a edificar a sua vida. O Espírito Santo é um especialista nato em edificar a nossa vida. Ele sabe qual o fundamento que você precisa e o fundamento que eu preciso para a minha vida. Amém? Só Ele sabe, queridos e queridas de Deus. Por isso que desde o início nós pedimos a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem uma multiplicidade de formas e de ações. Um dos papéis do Espírito Santo é fazer com que edifiquemos a nossa vida sobre a rocha, que é o Cristo Jesus. Amém? Ele sabe, querida irmã, qual é o fundamento que você precisa. Ele sabe daquilo que nós precisamos. Porque muitas vezes nós somos atacados por causa da palavra de Deus. Que nós somos pessoas que vão à igreja, que nós valorizamos a Eucaristia, que nós respeitamos os padres, que nós amamos aquelas pessoas consagradas. Por isso que nós somos atacados. Se nós não teríamos a palavra como centro, a Eucaristia, a igreja, eu tenho certeza que as pessoas nem olhariam para nós. É ou não é verdade? As pessoas nem ligariam. Ele é como todos, nós somos como todos. Mas não, o Espírito Santo ela tem essa especialidade. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, que precisa dessa ajuda, peça ao Espírito Santo de Deus. Ele pode renovar, Ele consegue renovar, se você abrir o seu coração. Qual é o fundamento que você precisa? Como eu falei, os engenheiros lá, acho que já devem ter trabalhado minuciosamente os cálculos para a edificação daquele prédio. Qual é o cálculo que eu preciso fazer para edificar minha vida sobre a rocha que é Jesus Cristo? O especialista nós temos. Amém? Nós temos a palavra de Deus, nós temos a Eucaristia, que é o centro da nossa fé. Nós temos a palavra de Deus que nós acomungamos, ela é palavra viva, porque Jesus é a palavra. Se eu comungo com a palavra, eu comungo Cristo. Amados e amadas de Deus, eu tenho certeza que é Deus quem estabelece os princípios da nossa vida e da tua vida.
É Deus quem estabelece. E eu tenho certeza, queridos de Deus, até eu fui almoçar, eu perguntei para a moça lá da cozinha, escuta aqui, vocês têm melancia? Ela falou, não temos. Você está com vontade? Eu falei, não, não é isso. É que eu queria dar um exemplo da melancia. Eu ia trazer, acabei esquecendo. Eu gosto muito de melancia. Eu puxei meu pai. E eu venho da roça. Por isso eu também escolhi esse texto aqui, que diz assim, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Eu sou da roça, gente. Eu sou da enxada. Eu sou da enxada. Eu sou do meio dos pés de milho. A minha mãe me levava na roça, ela me punha dentro de uma caixa, enquanto ela capinava. Eu tenho pó. Eu sou feito de pó. Fui educado no meio do pó. E o meu pai plantava, dentro dos pés de milho e de soja, lá no Rio Grande do Sul, eles plantavam melancia. E é comum porque fica no meio do milho, então não pega muito sol, e o sol escaldante não vem queimá-la. E eu aprendi, o meu pai adorava melancia. E desde aquela época, nos dias de calor, a gente pegava aquelas melancias grandes, a gente saboreava aquela melancia, cada um com um pedaço. E em casa, quem mais gosta de melancia sou eu. Eu, a minha filha Cristiane, o Luca, meu netinho, gosta, e o Daniel também, a minha filha Cristiane, já pegou, já deu uns pedacinhos, ele fica... O Danielzinho, 9 meses, fica saboreando a melancia. Por que eu estou falando de melancia, gente? Queridos de Deus, observem, se vocês observarem, a semente da melancia, ela não tem um aspecto bonito, não, vocês já viram? Ela é feinha. Ela é feinha. Mas dentro daquela semente, tem muitas outras melancias, não tem? Dentro de uma semente de melancia, tem muitas outras melancias. Você que muitas vezes critica a você mesmo, que não se valoriza, que não se ama, dentro de você, você também tem uma família muito linda que te ama. Por isso, queridos e queridas, eu estou dando esse exemplo. Dentro daquela semente tem muitas outras melancias. Ou seja, a semente ele tem o poder de colheita. A semente ela tem o poder de colheita. Se uma semente tem o poder de colheita, eu também tenho esse poder de evangelizar. Por isso que eu digo a vocês que o Espírito Santo, ele me ajuda a edificar a minha vida, ele sabe qual o fundamento que você precisa. Eu não preciso crer que haja esse poder dentro daquela semente. E as pessoas também não há necessidade de crer que em você há tudo isso, porque foi Deus que estabeleceu esse princípio. Deus quem estabeleceu o princípio que dentro daquela semente há uma colheita, tem mais melancias. Se você olhar dentro da melancia, você fala, o Vanderlei está louco, como que pode ter mais melancia dentro de uma semente? Mas é o princípio que Deus usa. Você tem um princípio em você que Deus dá a você, utiliza de você como Ele dá uma semente. Dentro da século 21, vocês veem aqui a rede século, olha só, olha o espaço. Mas sabe quantas pessoas cabem aqui? O Brasil todo. Amém? Sim ou não? A rede século 21 é uma semente, gente. É uma semente, tem uma utilidade muito grande. Deus quis, o princípio ativo de Deus para evangelizar, dentro dos documentos da própria igreja, a gente vê o que é. É a comunicação, que as palavras, as pessoas dizem um documento da Dei Verbum, que as pessoas já não aguentam mais ouvir, então eles querem ver. Nós estamos vivendo a cultura da imagem, não é assim? Você pega um celular, além disso você fala, né? Quantos aplicativos tem? Você já viu?
Milhares de coisas se faz. Você põe música, tira foto, grava, faz isso, faz aquilo, é Bluetooth, não sei o que, não é. Tantos aplicativos que muita gente nem sabe. E nós temos tanta graça que o Espírito Santo coloca em nós, que nós nem sabemos. Amados de Deus, então, gente, dentro de uma semente tem muitas melancias. Dentro de você, você vai conseguir ter muitas coisas. Você vai ser um outro para o outro que não conhece a Cristo. Essa é graça de Deus. Então eu não preciso crer, a semente existe e não adianta. Essa propriedade, quem estabeleceu o princípio da semente ser o que ela é, para aquilo que é seu retorno à vida, é princípio de Deus. Deus coloca a colheita dentro de uma semente. Deus coloca a colheita dentro de uma semente. Deus colocou a colheita dentro da rede século 21. E vocês são a colheita, vocês são as sementes. Vocês são o princípio. A tua casa, amado e amada, é princípio de Deus. Amém? Só Deus pode fazer isso. A graça do Espírito Santo pode fazer isso em nossa vida. Amados de Deus, nesse texto onde diz, por isso que nós não desfalecemos, essa palavra de Deus, o que nós podemos para melhorar então a semente? Absolutamente nada. É ou não é? Tem jeito de você pegar uma semente e melhorar? Não. Ela já está pronta. O fundamento foi feito para ela. Mas o que fazer então? O que nós vamos fazer dado isso? Nós o que podemos fazer é melhorar o solo. Amém? Nós podemos melhorar o solo. Mas que tipo de solo? Qual é o tipo do meu coração? É o meu coração que eu preciso melhorar. O que determina o sucesso, gente, é claro, as sementes são elaboradas, elas são nos laboratórios, existe um cuidado muito próprio, mas o importante é o solo que a semente cai. Se ela cair, pode ser a melhor semente que for, a mais elaborada, a mais cuidada. Se ela cair num solo pedregoso, ela não vai dar nada, ela vai se queimar. É ou não é verdade? Se ela cair sobre as pedras, se ela cair aqui sobre, não vai conseguir nada. Mas se nós prepararmos o solo, isso com certeza ela dará frutos em abundância. Amados de Deus, eu quero dizer a vocês com alegria que todo aquele que está em Cristo, ele é realmente uma nova criatura. Ele passa daquele processo na conversão de um homem velho. Ele começa a analisar a sua vida, ele começa a buscar em Cristo a graça do encontro pessoal, e a partir desse encontro pessoal ele fala, é o Senhor da minha vida. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Por favor, fiquem de pé, vocês que estão em suas casas, eu os convido a que entremos em oração, a que peçamos essa graça ao Senhor, uma graça de realmente realizar em nossa vida algo realmente que nós estamos em busca, que o Senhor é o meu Deus, Ele quem cuida da minha vida e Ele quem tem cuidado das nossas vidas. Querido Deus de amor e de misericórdia, coloque a mão sobre cada um de nós, Senhor. Coloque as tuas mãos sobre cada um de nós. Vem, Senhor, sobre a minha vida. Amado, você que está em casa, peça uma bênção. Peça uma bênção. Que o Espírito Santo de Deus venha penetrar toda a tua alma. Peça, minha irmã. Fala, vem Espírito Santo e penetra a minha alma. Com o teu amor, com o teu poder. Espírito Santo de Deus arranca toda a raiz profunda de dor, essas dores ocultas dentro de nós, que fazem de nós pessoas tristes. Quem sabe dentro da minha pessoa, no meu coração, eu tenho muita coisa enterrada, e esses dias passa a impressão que nós enterramos mais coisas dentro de nós, e nós clamamos nesse momento,
Lava-nos, Jesus, com teu sangue redentor. Lava-nos, Senhor. Alcança não só minha vida, mas alcança a minha família. Alcança, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que têm problemas gastrointestinais, têm palpitações, arritmia cardíaca. Dá nome às necessidades, meu querido irmão, minha querida irmã. Que o sangue de Jesus venha aniquilar definitivamente, gente, toda a ansiedade que nós trazemos dentro de nós. Nós somos muito ansiosos, gente. Nós somos demais ansiosos. Eu peço nesse momento que essa bênção, que essa graça recaia sobre a tua vida em nome de Jesus. Toda amargura que trazemos dentro de nós, sofrimento, desgastes emocionais, e estamos cansados emocionalmente. Nós trazemos dentro de nós como que parece uma infelicidade. Ou você conhece membros da sua família, que você olha para eles e você fala, não, essa pessoa não pode ser feliz. O semblante dela é um semblante de infelicidade, de tristeza, como se fora de desespero. Senhor Jesus, com as tuas mãos, toca essas pessoas com o teu poder. Nós cremos, Jesus, que tu tudo podes. Nesse momento, Jesus, nós os pedimos todo esse desespero. Quem sabe algumas pessoas têm ódio no coração. Elas querem vingança contra o outro, Jesus. Nós clamamos que a tua mão poderosa alcance todo espírito de ódio, de vingança que se instalou, Senhor. Nós os pedimos nesse momento, Senhor Jesus, que essa graça e o poder do teu Espírito Santo, que Ele é especialista em nos ajudar, nós clamamos que Ele nos ajude. Todas as pessoas que trazem e têm em seu coração desejo de morte. Quantas pessoas a gente tem visto estão indo ao suicídio. Elas estão tirando a própria dor. Se você conhece, meu irmão, minha irmã, pessoas que estão nessa situação, clama sobre elas o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que elas sejam lavadas, que elas sejam preservadas de toda insídia do maligno em suas vidas. Sim, Jesus alcança essas vidas. Aqueles que têm a doença da depressão, minha amada irmã, meu amado irmão, louvado seja Deus que você está tomando remédio. Sim, que bênção, mas tenha essa comunhão com Deus. Tenha essa comunhão com Deus, que diz a palavra de Deus, que é por isso que nós não desfalecemos. E nós pedimos essa graça de Deus sobre aquelas pessoas que estão entrevadas, que tem, parece que uma treva instalada dentro dos seus corações. Elas não têm paz, meu querido e minha querida, você de todo o Brasil. Quem sabe você tem membros da tua família, parece que ele tem uma treva interior. Eles não estão satisfeitos com nada, existe uma inquietude interior. Entrega essas, e se for com você, meu irmão, entrega esse seu jeito, entrega essa tua situação que você está vivendo, que seja destruído pelo fogo abrasador, toda essa treva que consome você, que te impede de ser feliz, amados e amadas de Deus. Nós temos situações que nos impedem de sermos felizes, porque elas nos impedem de ir para Jesus, elas nos impedem de reconhecer Jesus como Senhor, ela nos impede de ir comungar o seu santo corpo e o seu santo sangue.
Amados e amadas, clama isso sobre a tua vida, aquilo que tem te impedido de ser feliz. Amados de Deus, Jesus tem curado milhares e milhares de pessoas. Vem uma emoção interior, pessoas que estão ajoelhadas nesse momento. Um casal está ajoelhando, pedindo para o filho. Vem muito forte, e Deus está abençoando esse casal. Eles estão em frente à TV, ajoelhados, clamando essa graça sobre o filho, sobre a filha, sobre a família. Jesus, nós nos pedimos, desinstala da vida dessa casa, dessas casas, desses casais, toda e qualquer artimanha do inimigo, todo mal que se instalou, toda perversidade, destrua, Senhor, toda a consequência do pecado, Senhor. Aquilo que é consequência do pecado, Jesus, lava com teu sangue, perdoa-lhes as faltas, Senhor. Sim, Jesus, tudo aquilo que se manifesta em nossa vida, tudo aquilo que tem se manifestado nas nossas atitudes, aquilo que tem se manifestado nas tuas atitudes, aquilo que se manifesta nas tuas decisões, que tem se manifestado nas decisões lá da tua família, que tem se manifestado no temperamento do homem ou da mulher, ou tem se manifestado nos filhos, que o pai e a mãe têm um temperamento agressivo, os filhos acabam vivendo aquela cultura do temperamento agressivo. Clama o sangue de Jesus para que esse temperamento agressivo, ele seja dissipado da sua vida, da tua casa. Palavras que são ditas dentro de casa, que abusam da moral dentro de casa, tudo aquilo. Permite-se tantas coisas, diz a palavra, tudo me é permitido, mas nem tudo convém para a educação, para a minha vida, para as minhas relações pessoais. Sim, Jesus, vá curando, vocês que estão em casa, vá entregando a tua casa, o teu vizinho, entrega no teu trabalho, os teus amigos do trabalho, o ambiente do teu trabalho. Todas aquelas pessoas que têm um temperamento que muitas vezes a gente fala, nossa, eu tenho que conversar com essa pessoa, mas pelo amor de Deus, ela só vem com palavras duras, e você não aguenta, você fala, eu nem quero conversar com ela, vai você, eu não. Reza por ela, peça pelo seu temperamento, liberta, Senhor, toda a nossa descendência também, Senhor, da herança do pecado. Querida irmã, querido irmão, quem sabe existem pessoas dentro da nossa família que elas têm uma rebelião, sim, contra as coisas de Deus. E essa rebelião muitas vezes vem por árvore genealógica que são transmitidas dentro das suas famílias, vem por herança. Porque o pai ouviu do avô, ele era uma pessoa contrária às coisas de Deus, ele era rebelde às coisas de Deus. Quem sabe uma pessoa frustrada, essa pessoa não lhe for apresentado esse Deus amoroso, peça a cura interior dessa pessoa, peça-lhe a cura daquilo que o rebela às coisas de Deus, que lhe fora transmitido. Meu irmão, minha irmã, quem sabe você tem se rebelado contra as coisas de Deus. E quem sabe você fala, para que eu vou na igreja? Para que eu vou ir ao grupo de oração? Para que eu vou fazer a novena das mãos ensanguentadas? Para que eu vou fazer agora, logo antes do Natal, a novena do advento do Natal, da vinda do Senhor? Por quê? Para que serve? Queridos e queridas, dessa forma nós transmitimos coisas que não são boas, são contrárias ao Senhor. É uma herança que nós vamos deixar de rebelião às coisas de Deus. Amados e amadas de Deus, filhos e filhas de Deus,
Querido paroquiano, querida paroquiana, você que é do movimento da renovação e de tantos outros movimentos e pastorais, nunca se rebele contra as coisas de Deus. Precavenha-se contra isso. Clame a graça do Espírito Santo, que Ele sabe a medida certa do alcance da tua vida. Vai entregando, meu irmão, aquelas pessoas que não rezam, que não oram, que não têm tempo para Deus. Oh meu Deus, nós nos pedimos em nome de Jesus, que essas pessoas sejam tocadas pelo verdadeiro amor de Deus. Vinde, Senhor Jesus, e liberta, Senhor, liberta toda essa descendência que muitas vezes fora transmitida por pessoas muito ligadas a nós. Quando nós falamos da nossa igreja mal, quando você fala mal do padre, quando se fala mal de uma pastoral, quando se fala mal do movimento, você transmite, você deixa uma herança ruim. Deixamos uma herança ruim. Não é porque eu não tive uma boa experiência de convivência dentro da minha comunidade por alguns problemas, que eu vá destruir a minha comunidade, que eu vou deixar uma herança que não vai contribuir com aquela vida, amados e amadas de Deus. Tudo aquilo que é contrário, diz a palavra de Deus, que nós não podemos ser contrários a Deus. Tudo aquilo que vem de Deus contribui para Deus. No início da pregação da manhã eu falei, não vamos ter divisões. Não tenhamos divisões. Dentro da tua casa, transmita a fé. Deixe uma herança. Quem sabe você não vai deixar carro, não vai deixar casa, não vai deixar apartamento, mas você vai deixar uma herança de fé. Eles vão ver que você deixou coisas boas, que você não se rebelou contra as coisas de Deus, que nós estamos aqui dentro do tema, eu criei, por isso eu falei. E nesse momento eu clamo sobre os temperamentos das pessoas. Nós estamos vivendo, até tem um livro que temperamento controlado pelo Espírito. A cultura de Pentecostes, gente, ela nos reconstrói interiormente. Somos reconstruídos interiormente pela presença e ação do Espírito Santo em nossa vida. Querido Jesus, nós pedimos agora que o teu precioso sangue venha alcançar cada uma dessas vidas que aqui estão. Purifica, Senhor, o meu ser e purifica o ser de todas as pessoas que nos assistem. Aqueles que estão fazendo tratamento de câncer, coloque a tua mão chagada. Que as mãos feridas lá na cruz sejam as mãos curadoras. Abençoa, Senhor. Vá curando essas vidas. Você que tem problemas intestinais, problemas no pâncreas, problemas cardiovasculares, problemas mulheres, problemas na genitália, cura, Senhor. Os relacionamentos entre os cônjuges, mulheres com mioma, você que tem miomas, e você tem sangramentos, entrega ao Senhor. Vá pedindo a graça, fala, Jesus, que o teu precioso sangue venha purificar todo o meu ser. Clama o sangue de Jesus sobre toda intolerância que temos dentro de nós. Toda intolerância. Pessoas que têm problemas emocionais. Quantas pessoas estão com depressão, amados e amadas de Deus?
Clamemos que o Espírito Santo alcance as sensações vitais dessas pessoas, as faculdades mentais dessas pessoas, que elas sejam revitalizadas, recebam um novo ânimo. Ore Alamá, abençoa, Senhor, todos, homens e mulheres, jovens e crianças. Você, amada irmã, que tem feito tratamentos, você está fazendo a sua parte, você foi no psicólogo, você passou por inúmeras terapias, psicoterapias, livros de autoajuda. Nessa tarde o Senhor está lhe abençoando. O Espírito Santo sabe a medida que lhe é necessária, minha irmã, meu irmão. Ele é especialista em ajudar a edificar a minha vida. Ele é especialista a nos dar também caminhos para que superemos situações não muito boas. Ore Alamária, eu repreendo em nome de Jesus todos esses males nas nossas vidas e na tua vida. Na tua presença, quem sabe tem pessoas que são preconceituosas em relação a você. Porque você está em depressão, ninguém quer falar com você. Nasceu um preconceito em relação a você por causa da tua agressividade, a tua intolerância, querida irmã, querido irmão. Peça a graça de Deus, peça essa graça. Quem sabe esse preconceito em relação a você é um fato em que o Espírito há de trabalhar em você para que você se abra àquilo que o Senhor tem para você. A especialidade do Espírito Santo é fazer com que ganhemos uma qualidade, com que tenhamos uma qualidade de vida melhor. Por isso que Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Tenham em qualidade de relacionamento, de não relacionamentos preconceituosos, mas relacionamentos dentro de um conceito, dentro da religião, da ética. E no poder de Jesus Cristo ressuscitado, liberta-nos, Senhor Jesus. Liberta, Senhor, todas essas vidas. E agora nós vamos cantar essa canção, pedindo que essa graça continue. Vá clamando a cura, vá clamando. Você que tem problemas nos seios, nódulos nos seios. Quem sabe você tem dores no seio. Mesmo quando você está tomando banho, a própria água do chuveiro, quando cai nos seus seios, os seus seios são doloridos, e você está com medo, minha irmã. Querida irmã, querida amada, tome uma posição com essa situação. Diz a palavra, busquemos os médicos, oremos a Deus, e depois busquemos os médicos. Peça essa graça. Todas essas dores que você tem, esses tremores noturnos, essa insônia que tem te acompanhado, esse medo tão grande de morrer, vamos clamar, vamos pedir ao Senhor. Clamemos, sopra Espírito de Deus, traz o teu milagre, sopra Espírito de Deus, canta povo de Deus sobre o clamor, sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção, Senhor, libera a tua unção de milagres sobre nós. Vamos pedir que seja liberada a unção de milagres, o carisma dos milagres no meio de nós. Queremos ver. Clama, minha irmã, peça ao Senhor da manifestação do teu poder. Vá pedindo essa graça, vá pedindo essa bênção. Verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso, poderoso Deus. Clama, poderoso Deus. E libera tua unção de cura nesse lugar. Vá pedindo essa graça, vá pedindo esse milagre sobre a tua vida, vá clamando sobre o teu ser.
O Espírito Santo tem a medida Libera certa para tua você. unção de Libera a cura unção de cura nesse lugar, aí na tua casa, aí na tua sala. Espírito de Deus, Vá pedindo essa ação sobre o clamor da igreja. É a igreja quem pede, Jesus. Libera a tua unção de milagres sobre nós. Vá clamando essa unção. Você precisa de um milagre, peça aquilo que lhe é próprio, aquilo que é necessário. Ele é Rei, Ele é Senhor, e os sinais acontecem da no meio de nós. Manifestação do teu poder, pois quem crê verá. Sim, Jesus, nós clamamos essa graça, meu Deus. A glória Obrigado, do Senhor pelo teu amor. acontecer. Poderoso